Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Tabelas e gráficos, uma interpretação. Então os objetivos da aula estão aí, pega o material, o gráfico que você deve ter feito ficou mais ou menos parecido igual a esse, né? Porque nós não fizemos no Excel, fizemos na Uni, tá bom? Fundação Carlos Chagas. O supervisor de uma agência bancária obteve dois gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimento realizado pelo funcionário A e B durante 2 horas e meia. Então, 2 horas e meia de atendimento. E o gráfico 3 mostra o número de atendimentos realizados pelo funcionário C, D e E durante 3 horas. Então, aqui eu tenho 3. Então, como você avalia o desempenho de cada funcionário? Qual deles é o mais eficiente nos atendimentos, considerando a quantidade de atendimento realizado por hora? Então tá aqui, ó. Funcionário A, o professor colocou aqui, ó. O funcionário A, ele faz 10 atendimentos em 2 horas e meia, tá? E isso dá quanto? Dá, se eu pegar aqui 10 dividido por 2,5, ó, tem a vírgula aqui. Eu ponho um zero aqui e a vírgula some. 100 dividido por 25 dá 4. Então, isso daqui dá 4 atendimentos por hora, tá? 4 por hora. Aí, o funcionário B, 25, ó, o B, 25 em 2 horas e meia. Se eu for dividir isso daqui, ó, 25 dividido por 2,5, vou pôr aqui, some a vírgula, isso daqui dá 10. 10 por hora. E assim sucessivamente. O C, 21 para 3 horas e meia. Isso dá 21 para 3 horas e meia. Dá 210 dividido por 35, ó, tá? Vai dar 6. 6 vezes 35, 210. 6 vezes 5, ó. 6 vezes 30, 180. 5 vezes 3, 30, 210. Dá zero. Dá 6 por hora. D, 35 por 3,5. Vai dar quanto? Dá 10 também. 10 por hora. E o E dá 28 por 3,5, fazendo a continha, vai dar 8 por hora. Aí, o mais eficiente é o funcionário B, né, ó? Por que o B? Porque ele atende 10, ó, 10 em 2 horas e meia. O outro aqui também é bom, só que ele atende 10 em 3 horas e meia, ó. Esse poupa 1 hora e meia. Ele poupa 1 hora, tá? Então tá aí. Beleza? Quantos atendimentos por hora o funcionário B realizou a mais que o funcionário C? Ó, o funcionário B, ele fez 10, né? Ó, 10 por hora, estava lá. O funcionário C fez 6 por hora em 3 horas e meia. A diferença, 10 menos 6, ó, 4 funcionários. 4 atendimentos de diferença dos funcionários, tá bom? Professor, mas um estava em 2 horas e meia, o outro estava 3 horas e meia. Mas quando eu fiz a proporção pela média ali, que eu dividi um pelo outro, acabou essa desigualdade aí de hora, tá bom? Sesgarrio adaptado. Os gráficos abaixo apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Os Estados Unidos, 238, ele produz e recicla 34. Então é isso daqui que a gente vai fazer. A União Europeia, 228 milhões, tá? Ó, tá em milhões. E recicla 45. Ó, a União Europeia tá bem. E a China, 300 milhões e só recicla 30%. Qual a relação entre o lixo produzido e o reciclado? Ora, a China ela faz 30 milhões, né? E recicla
30%. Então, 30%, vou pôr assim, 30% de 300 milhões, tá? Fazendo as continhas, vai dar 30% de quanto? Ó, 300 milhões, né? Ó. Corta esse com esse, corta esse com esse. 3 vezes 3, 9. Dá 90 milhões. Beleza? A União Europeia produz 228, ó, e recicla 45. 45% de 228. 45% de 228 milhões. Só fazer 45% de 28 e levar para milhões. Vai dar 102 milhões. E os Estados Unidos, mesma coisa, ó, 34% de 238. O quê? Milhões. Tá? Então, 34% de 238. E depois vocês acrescentam o zerinho aí, que vai dar 80,92 milhões. Beleza? Fácil, né? Já tá curtindo? Tá compartilhando com seus amigos? Tá seguindo o professor no Instagram? Vai lá. Vocês só tiram aula do professor, só que a aulinha não ajuda o professor em nada. Ajuda aí o canal, o Instagram do professor. Coloca o que vocês precisam. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos em um ano? A China produz 300 milhões e recicla 30%, ou seja, 90. Os Estados Unidos produzem 238 e recicla 34, ou seja, 80,92. Está lá. Tirando 90 menos 80,92, dá uma diferença de 9,8 milhões de toneladas de lixo. É muito lixo, né, gente? Nossa Senhora. É muito. C. Na sua opinião, qual é o material que pode ser reciclado mais vezes? Qual é o material que demora mais tempo para se decompor na natureza? Tá aí, ó. O que acontece aqui? O professor fez essa pesquisa, tá? O alumínio, papel, vidro, plástico, cobre, aço, papelão, que é o que a gente mais produz, né? Se parar para analisar, as latinhas de refrigerante, latinha de cerveja, o papel, né? Nossa, em escola, arranca folha de caderno, vidro. Então, tá aí. Só copiar e fazer. Tá aí a pesquisa já. Em sua casa é feita a separação do lixo para a reciclagem? Aqui sim. Total? Não. Eu sou meio desmazelado, mas a esposa faz sim, ela separa o papel, ela separa o vidro e coloca para a turma passar e fazer essa coleta, tá? Então aqui sim, só que é parcial. E na cidade não tem coleta seletiva, tá? Na minha cidade. Produz um pequeno texto expressando sua opinião por que reciclar é importante. Reciclar ele gera emprego, ele gera benefício para a natureza. Você pega a pessoa que sai aí do cárcere, né? É um dependente químico, ele quer mudar, as empresas não dão oportunidade. Quando ele entra numa usina de reciclagem, ele começa a trabalhar, ele começa a juntar o dinheirinho, começa a melhorar, então ele gera muito emprego. Isso é muito bom para as pessoas que necessitam trabalhar e têm problemas, né, com a sociedade, é meio marginalizado pela sociedade. E também é muito bom para o ambiente, né? Vai chegar uma hora que a gente não tem água, está tudo poluído devido ao lixo, as enchentes, tudo é bem complicadão essa questão aí, tá bom? Esse exercício aqui é um pouquinho grande, mas vamos lá. Enem. Aqui ele vai falar de desvio padrão.
Desvio padrão, a gente estuda esse gráfico aqui, tá? Ó. Então aqui vai estar a média. A gente estuda isso daqui, ó. O que acontece para cá e o que acontece para cá, tá bom? Isso é desvio padrão, vou explicar já. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Quanto aos pesos, as informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então, ó, o atleta 1, 2, 3 e 4, 78, 72, 66. A média, 72. O que é a média? Soma-se esses 3 valores aqui, ó, e divide por 3, tá? Então, ó, ele somou a primeira média. Primeiro mais segundo mais a terceira e divide por 3. Deu 72. A mediana 72, que é a medida que está no meio, tá? Então, a mediana é a medida que está no meio. Esse daqui, ó, como eu só tenho 3 dados, ó, 1, 2, 3 pesagem, essa daqui é a nossa mediana. A média é aquilo que vocês fazem na escola. Ah, eu tive 6 numa prova, eu tive 7 na outra. Ah, eu tive 12, a minha média é 6. Beleza? Somou essas duas e dividiu por 2. Isso é a média, tá? Professor, e o que é desvio padrão? Desvio padrão tá aqui, ó. Eu tô com a boca seca, já vou tomar água. Essa derivação do desvio padrão geralmente é chamado de erro padrão de estimativa ou erro padrão da média. Porque eu tenho uma referência. Aqui ele não fala qual é a referência. Ah lá, ele não fala qual é a referência. Só que eu tenho que ter, numa interpretação de exercício, sempre o menor desvio padrão. O menor desvio padrão aqui, ó, é o 4,08, tá? É o menor, porque o erro da média e é calculado a partir do desvio padrão das médias. Tem a fórmula aí. O desvio padrão é calculado em todas as áreas que usam probabilidade e estatística, em particular biologia, finanças, físicas, né? Por que probabilidade? E se eu vou lutar e eu não consigo perder o peso, tá? Então eles têm vários atletas que foram referência que dá para perder o peso fazendo uma determinada dieta, tá? Então esses dados são todos tabulados, tá bom? Então tá aqui. Só ler aqui é o gráfico, ó. Poderia colocar aqui, até apagar essa média aqui, ó. Colocar aqui, ó. Média de 70, né, que tá lá. 72. Então tá aqui. Então, ó, pode copiar do jeito que tá aí, porque não dá para ensinar vocês hoje aí, tá? Então, para encontrar os atletas mais regulares, usamos o desvio padrão, pois é uma medida que indica a quantidade que o valor desviou da média. O atleta 3, ó, é com menor desvio padrão, logo é o mais regular. O menos regular é o atleta 2, ó. Esse cara aqui, ó, ele tem uma variação muito grande em cima da média, ó, que é o 2, ó, tá? E esse é o mais próximo da média. Legal? Então tá aqui, desvio padrão é somatório, né? O símbolo de somatório é o sigma, né? É a letra maiúscula em grego. Somatório indica que temos que somar todos os termos. O xi, né, é o valor na posição i no conjunto de dados. MA é a média aritmética dos dados e N é a quantidade de dados. Eu não vou calcular aqui para vocês, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Aqui. Exercício número 4. Marcos e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter a média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Eles tiveram 14 e 15. Em caso de empate na média, empatou a média, ó. O desempate seria em favor da pontuação mais regular.
No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos na prova de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Então, ó, como empatou a média, ele vai buscar o mais regular. O mais regular é quem tem o menor desvio padrão, ó. É o Marcos, tá? O Marcos tem por quê? O Paulo, ele teve um desvio muito grande, ele acertou apenas 8 de matemática, em compensação ele fez 19, ó. Então a curva dele tendeu mais para português, tá? Então, ó, a resposta é o candidato com pontuação mais regular, mais bem classificado no concurso é Marcos, pois a média e a mediana são iguais? Não. Por que não? Porque ele quer aqui ó, a pontuação mais regular quando empata. Aqui empatou. Marcos, pois obteve menor desvio padrão? Sim, é a resposta número B, ó, a letra B. Paulo, pois obteve maior pontuação na tabela? Não. Paulo, pois obteve a maior mediana? Não. Paulo, pois obteve maior desvio padrão? Não. Tem que ter o menor desvio padrão, mais regular. O sininho tem que ser menos feio, como eu fiz aqui. Tem que ser mais perfeito, tá? Beleza? Ô, professor, tá aqui, vamos ver. Como a média de Marcos e Paulo forem iguais, o desempate será feito pelo menor valor de desvio padrão, pois é o que indica uma pontuação mais regular. Alternativa B. Marcos, pois teve o menor desvio padrão. Beleza? Curta, compartilha, segue o professor no Instagram e vamos juntos aí até a próxima aula.